Eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença entre a resolução anterior, que é a 7 do ano de 2003, e a resolução atual, que é a 6 de 2019, sobre a emissão de documentos psicológicos. As resoluções elas vão sofrendo atualizações ao longo do tempo e foi isso que aconteceu com a resolução de documentos. A anterior, que é a 7 de 2003, nós tínhamos determinado já pelo conselho quais documentos o psicólogo podia emitir, mas ela era muito mais concisa e ela não abarcava questões que são do âmbito atual nosso, né? Como, por exemplo, o trabalho em equipes multidisciplinares, o atendimento online, itens que hoje fazem parte da nossa rotina e que lá em 2003 não. Então, foi um ganho enorme, na verdade, essa atualização para a Resolução 6 de 2019, porque além de estar mais explicativa, de estar mais detalhada, dela colocar melhor, de uma forma mais didática, como o psicólogo deve preencher cada documento, né? Na resolução anterior, eles citavam, mas ficava um pouco confuso qual documento, não era tão claro qual documento eu tinha que emitir em cada situação. E na resolução nova, não. Na resolução nova fica bem claro, né, que para emitir, por exemplo, um laudo psicológico, eu tenho que ter uma avaliação psicológica, né? Para o parecer psicológico não precisa. E na resolução anterior isso era confuso, tanto que as pessoas tinham dúvidas se no caso da avaliação para bariátrica se emitia parecer ou laudo. Tinha gente que emitia parecer, tinha gente que emitia laudo e tudo bem porque não era claro na resolução. Na resolução atual não, né? É bem claro que para esse tipo de procedimento é o laudo, né? Então foi um ganho enorme. Para quem trabalha em equipe multidisciplinar também, porque hoje em dia é comum, em alguns contextos, principalmente hospitalares, ter uma equipe multidisciplinar assistindo ali o paciente e os relatórios poderem ser emitidos em conjunto, né? Que é o relatório multidisciplinar. A resolução anterior também não tinha isso. Então, são pontos que vieram para agregar e para facilitar, na verdade, o trabalho do psicólogo. Ele precisa se atentar, sim, ao que está escrito na resolução. Ele só pode emitir os documentos que são constantes dessa resolução e na estrutura que é sugerida pelo conselho. Para quê? Para estar fazendo da forma correta. Mas a resolução ela está muito mais didática. Então, você vendo, você lendo, existe a resolução na forma comentada, né? Então o conselho disponibiliza onde ele explica cada item, fica bem mais fácil da gente poder trabalhar e causa menos medo, porque o psicólogo ficava com medo de estar emitindo o documento errado. Ele ainda tem, mas hoje em dia já está um pouco mais tranquilo. É só você estudar sobre, né? E aí você consegue emitir um documento da forma correta com essa resolução atual. O que são as resoluções? Para que serve resolução? Onde eu vejo resolução? Quem é recém-formado tem muita dúvida, porque não vê isso na faculdade, na maioria dos cursos. Ele sai da faculdade tendo muito contato com teorias, né, diversos tipos de teoria, de linhas teóricas, mas não sai da faculdade com embasamento legal. Então, o que em termos de leis, ele tem que seguir, ele tem que cumprir. E as resoluções é um dos tipos de lei. O conselho ele disponibiliza as resoluções, as notas técnicas, notas orientativas, tudo isso é diferente. E aí o profissional de psicologia ele tem que ter contato com isso. Quando a gente faz a inscrição no conselho para receber a carteirinha, a gente recebe uma orientação sobre isso, mas é bem superficial, é uma palestra de 1-2 horas, enfim, vai variar um pouquinho aí, onde a gente tem contato com essa informação. Mas a maioria dos psicólogos recém-formados, eles vão descobrindo na prática isso. A hora que o paciente, por exemplo, falando de documentos, a hora que o paciente chega lá e pede um documento, aí que ele vai procurar essa informação. Se ele pode ou não fazer, se ele deve ou não. Então, nos grupos, por exemplo, que eu participo, é constante a pergunta. O psicólogo pode emitir atestado? O psicólogo pode emitir relatório? O psicólogo, me dá um modelo de laudo? Não sei como que faz laudo, então essas perguntas são bem constantes.
é importante o psicólogo ter conhecimento disso, né? E ele não tem isso na faculdade. Ele tem que buscar isso em outras fontes, no conselho e, enfim, em outras fontes aí que vão ajudar ele a aprender sobre isso. Tem de tudo. Eles pedem laudo, porque aí assim, às vezes também o paciente pede um documento que ele não pede um relatório, mas na verdade não é relatório, é laudo. Então você precisa entender o que é cada documento em primeiro lugar para poder saber o que você vai emitir. Não necessariamente você vai emitir aquilo que o seu cliente ou paciente está pedindo. Você vai emitir o que se encaixa na situação. E aí o pessoal pede bastante modelo de laudo, principalmente para cirurgia bariátrica, que é um tema bastante comum. Pede bastante laudo também para processos de adoção, eu vejo o pessoal pedindo bastante. Bastante laudo direcionado para a escola, para avaliação de algum déficit que a escola indicou. Então, são laudos. Tem um agora bastante comum que o pessoal está pedindo também, que é para o paciente poder viajar com o animal de estimação na cabine do avião. É uma coisa que às vezes você nem tem conhecimento que o psicólogo, quem faz esse tipo de avaliação, mas é o psicólogo. Então é algo que está crescendo esse tipo de avaliação e eu estou vendo bastante pessoas pedir modelo, né? Na verdade, para algumas coisas, por exemplo, o de adoção e esse do avião, você tem que consultar a companhia aérea e consultar o fórum para ver o que eles também orientam. Tem os itens básicos do conselho que a gente tem que pôr no laudo, mas pode ser que o processo de adoção ou que o processo da companhia aérea te peça algumas informações adicionais, que aí não tem problema colocar uma exigência do processo, né? Então não tem problema. Mas são os mais comuns que eu vejo o pessoal pedindo modelo nos grupos, são esses. O laudo psicológico ele tem que ter 6 itens que são obrigatórios, que é a identificação. Quando a gente fala em identificação, é a identificação da pessoa, do paciente, a identificação do psicólogo que está fazendo e a identificação de quem está pedindo, do solicitante. Então, a identificação ela vai compreender essas três pessoas, né? Não é uma identificação só do paciente. Tem que estar descrito a demanda é o que motivou, né? Qual é o objetivo ali daquela avaliação, por que ela está sendo feita. Os procedimentos, tudo que você realizou, porque um laudo psicológico ele só pode ser emitido vindo de uma avaliação psicológica, né? Eu não posso emitir um laudo se eu não fiz um processo avaliativo, um processo de avaliação. Então, os procedimentos foi tudo que eu fiz nessa avaliação, quantos encontros, se eu apliquei teste, se eu apliquei algum questionário, uma anamnese, enfim, tudo que eu fiz. Uma análise, então eu vou, todos esses dados, né, de todos esses procedimentos, eu vou ali fazer uma análise dos dados que eu colhi, em tudo que eu fiz nos encontros, nas entrevistas, né? Então vai vir nesse item análise. E aí uma conclusão. Eu vou concluir, baseado na minha teoria, tudo que eu peguei desses dados da pessoa, nesses procedimentos que eu fiz e ter uma conclusão para dar uma resposta a uma pergunta, porque o laudo ele vai dar uma resposta a uma consulta, a uma pergunta, né? E as referências bibliográficas, que são o último item que é obrigatório. No laudo a gente tem que colocar a referência bibliográfica. Você tem que ter um embasamento técnico, um embasamento científico. Então você tem que demonstrar, é um documento oficial, e você tem que demonstrar da onde você tirou aquela informação. Não é um julgamento seu, é uma informação baseada em dados concisos, dados científicos, dados teóricos, dados, por exemplo, se você utilizar algum teste, você vai citar na referência bibliográfica o manual do teste. Então, você não tirou simplesmente da sua cabeça ou da sua percepção, é um dado objetivo que você tem ali, tá? Mesmo que você não utilize teste, você vai usar a referência bibliográfica para fundamentar ali o que você está dizendo com a sua linha teórica. É ela que vai sustentar aquilo ali que você está afirmando. Então, você vai entrelaçar as coisas
tudo que você avaliou, todos os dados que você pegou, você vai entrelaçar com a sua teoria, é isso que vai dar sustentação ali para o seu documento. E aí você vai concluir alguma coisa, né? O seu parecer enquanto técnico, né? A sua resposta no laudo, né? Que seria ali a sua conclusão técnica, vai ser baseada na ciência, né? Em toda a teoria, você vai pegar ali o fenômeno que você avaliou e basear, por isso que tem que ter a referência bibliográfica. O Conselho de Psicologia, ele recebe constantemente notificações, reclamações sobre documentos emitidos por psicólogos que foram recebidos pelo paciente, onde o destinatário, a quem foi de destino aquele documento, não compreendeu o que estava escrito. Então, desde a resolução anterior, que era de 2003, e isso continuou nessa de 2019, o Conselho ele orienta sobre a forma de escrever o documento, sobre a linguagem, né, sobre como o psicólogo tem que ter clareza ali para passar a mensagem que ele quer passar no documento, onde quem vai receber entenda lendo qual é a mensagem, né? Então, desde a resolução anterior isso está contemplado e nessa também esse reforço aí do conselho de você escrever numa linguagem clara, numa linguagem objetiva, numa linguagem não técnica, mas uma linguagem formal, né? Então eu tenho que prestar atenção à forma como eu estou escrevendo aquilo. A pessoa que está recebendo o meu relatório, o meu laudo, o meu parecer, ela tem que ler e entender o que eu estou falando, mesmo sem ser psicólogo, né? Então, para isso, eu não posso utilizar de muitos termos técnicos, senão a pessoa não vai entender. Eu não posso utilizar uma linguagem informal, senão também perde a validade do documento, porque é um documento formal. Tenho que tomar cuidado com a harmonia mesmo do documento, ele tem que ter começo, meio e fim, né? E é dito, inclusive, dessa forma na resolução. A escrita, ela tem que ter começo, meio e fim, o documento tem que ter começo, meio e fim. Então, é importante eu prestar muita atenção nisso, né, na língua portuguesa mesmo. E por que o Conselho reforça tanto isso? Porque é uma das queixas ainda maiores que ele recebe lá em relação de paciente, enfim, onde o documento não atendeu o que ele esperava, né? Por quê? Porque não estava escrito de uma forma clara, né? Então, é algo que o profissional tem que prestar bastante atenção, sim. A resolução 6 de 2019, ela traz os tipos de documentos que o psicólogo deve emitir no seu exercício profissional. Então, ela traz que nós devemos emitir 6 documentos, 6 tipos de documentos. E tem um sétimo documento, na verdade, que o psicólogo deve emitir também, mas ela não está na resolução, eu vou explicar. Ele não está na resolução, eu vou explicar no final. Então, os documentos psicológicos que devem ser emitidos pelo psicólogo são a declaração, o atestado, o relatório psicológico, o relatório multiprofissional, laudo psicológico e parecer psicológico. Esses são os 6 documentos que devem ser emitidos no exercício da profissão, caso eles sejam solicitados ou façam parte do protocolo. Se você estiver prestando serviço numa instituição, for protocolo, você pode emitir, né? E aí eu vou explicar um pouquinho de cada um para ficar mais claro, porque tem muitas dúvidas, às vezes, se deve emitir relatório ou se deve emitir declaração, enfim. O atestado psicológico é um documento que a gente vai emitir atestando algo, né? Normalmente ele é utilizado para afastar a pessoa do trabalho ou da escola, caso a gente perceba numa avaliação psicológica que aquela pessoa não tem condições de exercer, por exemplo, naquele dia ou nos próximos dias a sua atividade por conta de questões emocionais, tá? Então, sempre eu vou emitir o atestado baseado numa avaliação psicológica. Também existe muita discussão se o psicólogo pode afastar do trabalho ou não. O atestado, ele vai afastar a pessoa do trabalho, tá? Só que a empresa, ela pode não aceitar o atestado. O psicólogo, ele pode emitir. Porque aí entram outras leis em questão, a lei da CLT,
a lei do Conselho de Medicina, e aí é uma outra discussão. Mas o psicólogo, ele pode sim emitir o atestado psicológico e pode, inclusive, afastar o paciente do trabalho, tá? O outro tipo de documento é a declaração. O que é a declaração? Declaração, eu vou declarar para quem está me pedindo que eu estou realizando um acompanhamento psicológico com aquela pessoa, ou que aquela pessoa veio até meu consultório ou vem toda semana até meu consultório. Eu só estou declarando que ela está em acompanhamento ou em avaliação psicológica para ela justificar alguma coisa, ou justificar um atraso no trabalho, ou às vezes é protocolo da empresa que a pessoa faça o acompanhamento. Aí cada caso é um caso, mas a declaração ela tem essa finalidade, ela é afirmar que a pessoa ela está em acompanhamento ou avaliação com um psicólogo, tá? O relatório, aí nós temos dois tipos, que é o relatório psicológico e o relatório multiprofissional. O relatório ele é um resumo do que está acontecendo ali com o paciente, lembrando sempre de preservar o sigilo, então, que é nossa linha base da nossa profissão, né, que é a questão do sigilo. No relatório, eu vou prestar informações sobre como está sendo desenvolvido o trabalho com aquela pessoa, preservando o sigilo para quem está me solicitando esse documento. Então, às vezes eu acompanho uma criança e a escola me pede esses relatórios periódicos para ver o desenvolvimento dele na terapia e cruzar os dados com o desenvolvimento escolar, tá? Por exemplo. Então, eu vou fornecer informações aí nesse relatório que sejam relevantes aí para a escola, lembrando, como eu falei, né, nunca é demais reforçar a questão do sigilo. O relatório multiprofissional é a mesma coisa, só que ele vai estar construído com outra pessoa, outro profissional ou mais de um, tá? Então, eu posso fazer um relatório multiprofissional, multidisciplinar, aliás, com um assistente social, com um enfermeiro, com um pedagogo, depende do tipo de trabalho que eu estou fazendo. Então, nós dois nos juntamos e emitimos um documento único. O que eu tenho que prestar atenção é se ele tem os itens que são exigidos pelo conselho, tá? Eu não posso emitir um relatório multiprofissional sem ter os itens básicos do conselho, porque dessa forma eu tenho que emitir um relatório psicológico separado para contemplar lá a estrutura que o conselho me determina, tá? E aí nós temos também o laudo. O laudo psicológico, ele vem de uma avaliação psicológica, vai ser uma resposta aí, uma pergunta que estão me fazendo, né? Se eu indico ou não indico, se aquela pessoa está apta ou não naquele momento a determinado procedimento, é usado bastante também em recursos humanos, se aquela pessoa está naquele momento aprovado ou não para determinado cargo, enfim. Eu vou fazer uma avaliação psicológica com o objetivo, né, uma demanda, vou fazer toda uma análise em cima dos itens que eu levantar e vou dar uma resposta para essa pergunta. O parecer, ele é uma posição técnica, né? Alguém me pede um parecer, qual o seu parecer técnico sobre determinado assunto? E aí eu vou fundamentar o meu parecer, né, baseado na teoria e na ciência, e vou dar a minha opinião sobre aquilo, né, sobre aquilo que eu estou sendo perguntado também. Então, seria o ponto de vista da psicologia, o ponto de vista aquela pergunta, tá? Então, esses são 6 documentos que o psicólogo pode emitir. Qualquer situação que o paciente te traga, que ele não saiba qual é o documento, você vai encaixar em um desses documentos, tá? De acordo com, você vai ouvir, né, a demanda e encaixar em um desses, tá? O 7º documento que os psicólogos têm muita dúvida se devem ou não emitir é o recibo. O recibo ele não é um documento psicológico. Qualquer pessoa pode emitir um recibo desde que ela receba uma quantia em dinheiro. O recibo é o ato de você confirmar o recebimento. E o psicólogo, ele não só pode, como ele deve emitir sim o recibo, né? Porque você está prestando um serviço e alguém está te fazendo um pagamento. Então, é de direito ele ter esse recibo, tá? Aí entram outras questões, que
qual o valor da sua renda, imposto de renda, enfim, isso aí são outras questões. Mas a emissão do recibo, ela deve sim ser feita pelo psicólogo e não é um documento exclusivo, né? Então, os documentos exclusivos são aqueles 6 que eu disse anteriormente.